A história de Jonas e o grande peixe. Ah, todo mundo conhece, né? Seja da escola dominical, seja como uma daquelas historinhas para dormir. Mas e se eu te disser que ela é muito, mas muito mais do que isso? E se ela for um verdadeiro raio-x da nossa alma, da nossa mania de fugir e ao mesmo tempo da perseguição implacável da graça de Deus? Bom, vamos mergulhar fundo nessa anatomia da fuga e do resgate. Essa é a pergunta de US$ 1.000.000, a que dá o pontapé inicial em tudo. Deus dá uma ordem bem clara e a resposta do Jonas não é só, sei lá, hesitar. Não, é virar as costas e sair correndo na direção oposta. Por quê? Entender o motivo dessa fuga é o primeiro passo para a gente entender um impulso que, olha, talvez seja mais comum em nós do que a gente gostaria de admitir. E é exatamente aqui que a coisa muda de figura. A história deixa de ser sobre um profeta de milhares de anos atrás e passa a ser sobre a gente. A fuga de Jonas ressoa na gente porque, convenhamos, quem nunca pagou uma passagem, metaforicamente falando, para um barco que nos levasse para bem longe de uma responsabilidade, de uma verdade difícil ou de um chamado? Agora vamos entrar no coração do problema. A fuga de Jonas não foi um acidente de percurso, não foi passiva. Foi um projeto, uma ação calculada. Ele investiu tempo e dinheiro na própria desobediência. Isso muda tudo. Dá uma olhada nisso aqui. A decisão dele foi totalmente deliberada. Nínive ficava para um lado, Tarsis ficava para o outro. Era literalmente o extremo oposto no mapa daquela época. Jonas não pegou um desvio, não. Ele escolheu ir para o caminho exatamente contrário. Isso é a definição de rebeldia com causa própria. E aqui está um detalhe que a Bíblia faz questão de registrar e que é fascinante. Ele pagou a sua passagem. Para pensar nisso um segundo. A obediência talvez não custasse nada a ele, mas a desobediência? Ah, essa teve um preço. Fugir custa caro. Ele gastou o dinheiro do próprio bolso para se afastar de Deus. E isso nos dá uma visão muito mais profunda do que é o pecado, sabe? Não é só quebrar uma regra na lista. É esse movimento ativo de se afastar. É a tentativa que vem lá do Jardim do Éden com Adão e Eva de se esconder da presença de Deus para poder seguir o nosso próprio nariz. E essa é a grande verdade que atravessa os séculos e chega até nós hoje. Todos nós, de um jeito ou de outro, estamos pagando para fugir. Talvez não com moedas, mas com o nosso tempo, nossa energia, com as distrações que a gente mesmo cria para não ter que encarar aquilo que, no fundo, a gente sabe que deveria fazer. Só que, claro, nenhuma fuga fica sem resposta. A história dá uma virada e Deus entra em cena. Mas a tempestade que se forma não é bem o que parece. Não é só castigo, é uma intervenção de resgate. Isso aqui resume bem a dinâmica que a gente vê na Bíblia inteira. De um lado, o ser humano fugindo, tentando ser dono do próprio nariz. Do outro, Deus vindo atrás. Mas repara bem na intenção. Não é uma perseguição para esmagar, mas para libertar. É uma perseguição de amor, para resgatar. E essa é uma virada de chave no nosso entendimento. Aquilo que parece um desastre, a tempestade violenta, é, na verdade, a graça de Deus em ação. É Deus colocando um bloqueio na estrada da autodestruição de Jonas, impedindo que ele chegue em Tarsis e se perca de vez. Gente, a ironia aqui é sensacional. No meio do caos, os marinheiros, que nem conheciam o Deus de Jonas, estão desesperados, rezando para tudo quanto é Deus, jogando carga fora, e o profeta, o homem de Deus, desceu para o porão e está dormindo um sono pesado, totalmente apático. O orgulho dele era tão grande que ele preferia morrer a ter que obedecer. Aí a coisa chega num ponto sem volta. A única solução, e o próprio Jonas admite isso, é ser jogado no mar. O que parece ser o fim, o fundo do poço, é na verdade o começo de um resgate impressionante. E é impressionante, no exato momento em que ele cai na água, o mar se acalma. Fica claro para todo mundo no barco que a rebeldia dele era a causa de toda aquela confusão. Mas a história não termina aí, de jeito nenhum. E esse detalhe aqui é fundamental. O texto não diz que um peixe apareceu por acaso. Diz que Deus preparou o peixe. Não foi um acidente da natureza, foi um veículo de resgate especialmente designado por Deus. O que parecia ser a boca da morte era, na verdade, o colo da salvação. Dentro do peixe, Jonas fica por um tempo bem específico, 3 dias e 3 noites. Guarda bem esse número, 3. Parece só um detalhe da narrativa, mas, como a gente vai ver, esse período vai ecoar séculos depois e se tornar o sinal mais importante de toda a história.
Porque a história de Jonas não é só sobre um profeta cabeça dura. É sobre algo infinitamente maior. Sem nem imaginar, Jonas estava vivendo uma pré-figuração, uma espécie de trailer cinematográfico do maior evento de todos os tempos. É uma pergunta e tanto, né? Como é que um cara sendo engolido por um peixe se transforma num sinal que aponta diretamente para o coração da fé cristã? A resposta, surpreendentemente, vem da boca do próprio Jesus. E tá aí a resposta. Quando pediram um sinal para Jesus, o Filho do Homem, ele não fez mágica. Ele apontou para essa história antiga. Ele disse: o sinal vai ser o sinal de Jonas. A experiência de Jonas no abismo foi uma sombra, um ensaio geral para o evento central da história: a morte e o sepultamento do próprio Cristo. Essa tabela aqui deixa tudo bem claro, lado a lado. De um lado, a experiência de Jonas foi o sinal, a prévia. Do outro, a morte e a ressurreição de Cristo são a realidade, o evento principal para qual o sinal apontava. Jonas foi resgatado da morte. Jesus venceu a própria morte para resgatar todos nós. E isso tudo nos leva para a grande e poderosa conclusão dessa análise. A história inteira de Jonas, no fim das contas, aponta para muito além dele mesmo. Aponta para alguém infinitamente maior, que cumpriu na realidade o que Jonas apenas sinalizou. O contraste é chocante. Jonas, mesmo depois de ser milagrosamente salvo, continuou orgulhoso, emburrado, reclamando da misericórdia de Deus. Já Jesus, o Salvador perfeito, foi voluntariamente para a cruz, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele. Então a grande mensagem é essa. A salvação não é algo que a gente conquista, seja fugindo ou tentando obedecer perfeitamente. É um resgate que a gente recebe pela fé. É um presente de graça de Deus, baseado unicamente no que Cristo fez por nós na cruz. E com essa frase de Jesus, a peça final do quebra-cabeça se encaixa. O sinal cumpriu sua função. A sombra deu lugar à realidade. Jonas foi um mensageiro relutante, mas aqui está aquele que é a própria mensagem. O resgate definitivo para todos nós que um dia já tentamos fugir. E assim, essa história tão antiga volta com tudo e nos faz uma pergunta que nunca envelhece. A jornada humana parece sempre se resumir a esses dois estados: ou estamos fugindo, ou fomos resgatados. A pergunta que fica no ar é: em qual desses barcos cada um de nós está agora? Pagando para fugir ou aceitando o resgate oferecido por aquele que é, sem dúvida, muito maior do que Jonas?